Nós sempre perguntamos se tem alguém chegando novo na casa. Tá? Tem alguém novo na casa pela primeira vez? Tá. Então, nós colocamos mesmo assim, aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, é só procurar um dos trabalhadores da casa, a gente vai ter sempre um prazer, né? De tirar essas dúvidas, mas que nós estamos passando aí em Setembro Amarelo, é um mês de prevenção, né, aos suicídios, né? Então, nossa casa faz muito atendimento fraterno e aqueles que estiverem precisando, é só ligar para a nossa secretaria e pedir um atendimento que os colaboradores vão ter um prazer de conversar. Bem, hoje nós vamos ter aqui a palestra com a nossa irmã Iris Costa. Ela é a nossa querida amiga e esposa do Hernani Costa, né? Mãe da nossa Yasmin, aquela menina que esteve conosco há 2 semanas atrás, né? Então é uma família espírita palestrando aqui em várias casas e temos o prazer de tê-los aqui. Bem, nós vamos ler aqui do livro Vinha de Luz, do nosso Chico Xavier, Psicografia, né, pelo Espírito Emmanuel, Brilhe Vossa Luz. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósitos deliberados durante séculos. Suprem de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos... Reparamos temperamentos enfermiços que sobem tóxicos intelectuais e inimigos menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insolamento, de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor e companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavra de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmina resplande, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclareando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com a sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz. Assina o irmão. Então, meus irmãos, vamos após essa página edificante, vamos unir nossos pensamentos, um só, agradecendo primeiramente por nossos amigos espirituais que estiveram previamente preparando e limpando aqui o nosso ambiente, para que a gente chegasse aqui e encontrasse esse ambiente de paz, de harmonia, ao qual nossa irmã vai trazer o seu estudo, muito carinhosamente preparado para cada um de nós, que tenhamos nossas mentes e os nossos corações abertos,
para os esclarecimentos que serão trazidos por ela nessa noite. E que possamos, principalmente, aplicar aquilo que aqui estaremos escutando em nossas vidas, através daqueles entes diretos, que é o nosso núcleo familiar, e os nossos indiretos no nosso dia a dia, assim exemplificando o que o nosso Mestre Jesus nos pede diariamente. Então, que Deus possa iluminar a nossa noite e todos nós façamos um bom proveito do estudo que aqui iremos escutar. Assim fique conosco, Senhor, e abençoe a nossa noite. Graças a Deus. Eu passo a palavra então para a nossa irmã Inês. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, é a minha primeira vez na casa, espero não desapontar. Fizeram muita propaganda é péssimo, né? Porque joga a expectativa lá em cima. Não é verdade, gente. O Hernani é ótimo, a Yasmin também, mas hoje vocês vão se contentar comigo. Assim que eu saí de casa, o Hernani falou assim, não vai levar um data show? Eu falei, não, é cuspe giz, na antiga, né? O pessoal da antiga aí vai me entender, o pessoal mais novo não, né? Mas vamos lá. Muito obrigada, Walter, muito obrigada, casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E Bezerra de Menezes tem uma ligação comigo tão forte, porque a minha filha Yasmin, que vocês conhecem, já devem ter ouvido a história dela, porque ela normalmente conta quando ela tem palestra, já falou na rádio também. Ela teve uma doença, né, muito pequenininha, e nós recebemos uma psicografia que Bezerra de Menezes ia cuidar dela. E era engraçado porque a gente tinha que fazer a oração de Bezerra de Menezes, ela tinha 6 anos na época. E ela fazia a oração, porque ela não lia na época, a gente lia, ela fazia a oração com outro português, um português arcaico. E eu ficava assim, onde ela ouviu isso, né? E anos depois, né, depois que a Clarinha já tinha nascido, já era pequenininha, a gente foi na casa do irmão José para assistir uma palestra, e ali em Barra de Guaratiba, e aí o dirigente da casa falou assim, aí chegou o pessoal que o doutor Bezerra mandou. E a gente trabalhou muitos anos nessa casa. Então, o Bezerra de Menezes, a gente tem um carinho muito grande por essa falange, embora hoje eu não esteja trabalhando numa casa de Bezerra de Menezes. É muito, muito, muito prazeroso para mim estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre uma passagem, na verdade, a Carol me pediu para falar sobre uma passagem que a gente falou na rádio. Eu falei, Carol, vou ter que ouvir de novo, porque eu não lembro o que eu disse. Mas eu espero que ela goste, né? Porque ela falou, eu gostei tanto desse dia. É sobre tribulações. Tribulações, ele está numa passagem de Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos. O que é epístola? Epístolas são cartas que Paulo, quando ele inicia o seu ministério com Jesus, ele funda várias igrejas em vários lugares. E aí o que acontecia com essas igrejas? No início, tudo eram flores. Fundou a igreja, falou de Jesus, as pessoas se emocionavam, né? Ficava aquele período. Quando Paulo se afastava e as pessoas ficavam sozinhas, começava a briga. Né? Começava as dissidências, começavam os problemas. E aí Paulo, para fortalecer a fé desses irmãos, ele mandava cartas. Quando acontecia alguma coisa, ou às vezes mesmo sem acontecer, para orientar, para ajudar, né? A gente vê muito, é muito interessante. A gente está estudando Jesus. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, embora eu seja espírita. Eu busco muito, né, na Bíblia todo esse estudo, né, para a gente poder traduzir, porque eu acho que o espiritismo é um espiritismo cristão, né? Então é a luz da doutrina espírita no espiritismo cristão. E a gente observa que nos 4 evangelhos você tem muita grandeza, muita clareza. Quando chega no Ato dos Apóstolos, se você não ler com cuidado, você diz assim, gente, que é isso? Como diz a Clarinha, rapaz, tá certo isso? Porque você começa a pensar assim, caramba, existem passagens que são assustadoras. E aí ele não pagou o dízimo e morreu. Passagens de que as pessoas foram amaldiçoadas. E aí você começa a perceber que mesmo os discípulos de Jesus
Quem eram os discípulos de Jesus? Eram pessoas escolhidas por Jesus. Olha, vai você, vai você, vai você. Não foi assim, ele chegou aqui, deixa eu ver com quem eu tenho para trabalhar. Não, foi antes de encarnar. Pessoas escolhidas, espíritos escolhidos por Jesus, a ponto de Jesus chegar e mudar o nome da pessoa. A ponto de Jesus chegar para Mateus, que foi uma das maiores conversões do Evangelho, ele era cobrador de impostos. Mateus, segue-me. Foi só isso. Não precisou de mais nada. Foi só isso. Imagina se Jesus fala pra gente, segue-me. Aí todo mundo aí vai fazer, eu ia seguir, não ia nada. Porque ia largar tudo, é uma vida de sacrifício, não ia nada. Não ia nada. Ele chama a gente o tempo todo e a gente não segue. Então, assim, naquele momento eram espíritos elevadíssimos. Mas quando chega o ato dos apóstolos, quando Jesus volta para o plano espiritual, o que acontece com esses espíritos que eram elevadíssimos? Eles não tinham mais a força moral do mestre aqui. O mestre era o único espírito puro, é o único espírito puro que pisou na terra. Então, naquele momento, eles duvidavam, eles se questionavam. Com Jesus, eles já faziam isso. Discutiam para ver quem era o maior no reino dos céus, e Jesus vinha, dava o exemplo. Mas quando Jesus volta, é como se eles estivessem órfãos. Às vezes você se acostuma com um palestrante, que não é nada. Palestrante é nada, né? Vamos combinar que é nada. Aí você se acostuma e fala assim, eu estava tão acostumada com a palestra de fulano, ele não está vindo mais, eu queria ele. Imagina um mestre da alcunha de Jesus. Então, quando chega no ato dos apóstolos, tinha muita confusão. Quando Paulo se redime, ele antes como Saulo e depois vira Paulo, quando Jesus encontra Ananias para curar Paulo, o que Jesus fala para Ananias, porque Paulo está indo perseguir Ananias, todo mundo sabe essa história, né? E aí ele fica cego na estrada de Damasco, Jesus aparece para Ananias e fala, você cura uma pessoa, vai lá na rua direita. Por isso que no interior tem sempre uma rua direita, né? É porque Paulo estava numa hospedaria na rua direita. E aí ele fala assim, vai lá na rua direita que eu quero que você cure Saulo de Tarso. Ananias fala assim, Senhor, isso é pegadinha? O homem veio me matar e você está querendo que eu vá até ele? É isso mesmo? E ele vai. Jesus fala assim para ele me é muito caro. Jesus diz a Ananias que Paulo era muito caro. Por que Paulo era caro? Porque Paulo, por mais que ele tivesse errado muito no início do seu ministério, porque o início de ministério de Paulo não é com Jesus. Paulo, ele estava sendo cotado para ser o rabino, que era a pessoa mais importante no Sinédrio. Ele era um judeu religioso. O ministério dele começa ali. Só que ele não conhecia Jesus ainda. E aí ele erra. E ele erra pelo mesmo motivo que a gente erra. Paulo, quer dizer, não a gente, né? Porque a gente não era tão tudo de bom.com.br quanto Paulo. Que Paulo era tudo. Bonito, rico, talentoso, religioso. Paulo era o cara. E aí quem é muito bom também tem muito a perder, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, que mora numa comunidade, que não tem água encanada, um calor desgraçado. E aí ela desce todo dia para ir na igreja ali embaixo, que tem ar-condicionado, que tem um bebedouro com água gelada. Não é mais fácil para ela gostar dessa sensação de pertencimento? Aí você sai da sua casa, num calor que você foi à praia de manhã, domingo. Aí você está todo queimado, um ar-condicionado maravilhoso, uma TV que tem 365 canais. Você larga tudo para fazer o inverso, para ir para o calor no centro espírita ou na igreja. Você não pensa duas vezes? Não, hoje eu não vou não. Ai, Jesus sabe do meu coração, Jesus está onde meu coração está. Eu vou fazer oração daqui de casa mesmo. Porque a gente se justifica, né? Até para fazer o que não deve, a gente se justifica. Então, quem tem muito mais a perder. Quem tem mais a perder, quanto maior é o sacrifício, maior o merecimento, não é isso? Então, Paulo, ele tinha muito a perder. E quando ele se converte, Jesus sabia, ele foi escolhido por Jesus. Eu vou preparar Paulo. Paulo era considerado cidadão romano. Vou preparar Paulo para que ele possa pregar depois que eu não estiver mais aqui. E prepara Paulo. E aí uma dessas epístolas, foi só a introdução, né? Eu falei que ia ficar no horário, eu vou ficar, juro. Aqui a introdução foi longa. E aí o pedacinho que a gente vai dar é uma epístola, é uma dessas cartas aos romanos, pequenininha, juro.
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então agora vamos falar sobre as tribulações, porque Paulo, ele não falou para que a gente aceite as tribulações, ele falou que possamos nos glorificar. Ai, Paulo, para, né? Não é só aceitar, é agradecer as tribulações. Vamos entender por quê. Vamos entender o que ele quis dizer com isso, né? Para saber se a gente vai concordar com ele no final, né? Como é que se dá a evolução no nosso planeta? A minha turma do Evangelho que está aí online já viu isso. Mas a galera nova aqui talvez não. Todo mundo acha que a gente evolui assim, ó. Mas a gente não evolui assim. Não é assim que a gente evolui. De forma didática para a gente entender. A gente evolui assim, ó. É escada. Tem gente que fala assim, odeio escada. Tem uma escada agora na academia que é a escada dos infernos. Só quem faz é que sabe. A gente sobe em escada. Por que eu digo que a gente sobe em escada? Porque às vezes você fala assim, gente, vocês dizem que o espírito não evolui, mas poxa, tem gente aí que parece que está piorando. Nunca tiveram essa percepção? Só eu que tenho, não? Tem gente... Porque a gente evolui em escada. E só está valendo quando você pular de um degrau para o outro. Enquanto você estiver aqui pendurado no muro, você não subiu ainda. A evolução se dá, pulei de um degrau para o outro. O que é pular de um degrau para o outro? É consolidar uma virtude. Por quê? Porque virtudes consolidadas não voltam. Quando a gente fala de virtude, por que a gente tem que bater em cima da tecla do ser? O ser é consolidar a virtude. Se eu sou fiel, eu sou fiel. Se eu sou honesto, eu sou. Ninguém está fiel, ninguém está honesto, ninguém está generoso. A pessoa é ou não é. Tá certo? Ela pode estar não cometendo vício, mas não significa que ela consolidou a virtude. Pode estar porque ela tem medo, pode estar por uma série de motivos. Tá certo? Então a gente pula quando a gente consolida as virtudes. E como é que a gente pula? Como é que a gente faz pular? Vamos imaginar que eu estou aqui e esse chão aqui onde eu estou, andando de um lado para o outro, é um chão de esgoto. Eu afundo, sabe, na fossa, de um lado para o outro. Aqui em cima tem alguém andando num chão de terra batida. Aqui em cima tem alguém andando num cimento. Aqui em cima tem um pisozinho. Aqui tem um porcelanato. Né? Aqui tem uma taubacoia e por aí vai, né? Quando eu estou aqui andando no esgoto, afundando no esgoto de um lado para o outro, eu penso assim, poxa, eu queria estar aqui, né? Eu queria sair do esgoto. Quem quer afundar o pé no esgoto? O que eu tenho que fazer? Aí aqui tem um muro de escalada. Alguém já fez escalada na vida? Alguém já fez escalada? De verdade, é uma pergunta, não? Difícil, né? Gente, eu fui fazer, eu vou contar rapidinho, eu fui fazer uma escalada, cheguei lá me achando. Nessa época eu fazia atividade física, não é hoje que eu estou sedentária, não. Aí fui fazer escalada, aí cheguei lá, tinham várias coisas. Eu falei, o que é essas coresinhas aqui? Vi um Baby Disney, assim, né? Eu falei, isso é a rota? Eu falei, não vou pegar a rota Baby Disney, não.
Primeira vez, mas vou pegar uma rota. Qual é a rota mais fácil? Sem ser a de bebê. Ele olhou para mim e falou assim: amor, você vai pegar rota nenhuma. Onde você conseguir subir, bota a sua mão. Ninguém está te exigindo uma rota. O Baby Disney é para quem já consegue fazer alguma coisa. Eu não acreditei, né? Não consegui subir nada. Eu fiquei desesperada. Eu peguei qualquer coisa que me apoiasse. Eu fiquei exausta. Muro de escalada não é mole, não. A subida é um muro de escalada. Por que é um muro de escalada? Porque se eu não tenho como voltar, eu tenho que provar que eu não vou cometer aquele erro nunca mais. Eu tenho que consolidar no meu coração, né, verdadeiramente, que eu interiorizei aquela virtude. É um muro de escalada. Se eu conseguir subir, e olha que não precisa nem ser na Baby Disney, se eu conseguir subir de qualquer maneira, tá valendo. Aí eu vou, né? Eu tô me esforçando, eu tô tentando melhorar, eu tô vindo aqui o Bezerra de Menezes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a casa tá fechada, eu venho, faço uma oração ali na porta. Tô tentando melhorar como pessoa, tô tentando melhorar como mãe, como tudo. Mas eu tô quase ali em cima, acontece alguma coisa, que o nome é prova, né? E aí eu, não vou não. Quem que quer nesse chão de nada? Eu vou ficar aqui mesmo, que eu já estou acostumado, já sei onde é que eu piso, já sei onde cheira mal, onde cheira menos. Eu não aguento. E eu caio. E aí eu volto a andar de um lado para o outro. Vai chegar um momento que eu vou estar tão exausto, que eu vou estar tão cansado, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai dizer assim: você não quer escalar? Vou te dar uma oportunidade. Ele pega uma mola e bota no meu pé. E essa mola me joga lá em cima. O nome dessa mola é dor. Porque quando a dor chega, a minha opinião não interessa. Aquilo que eu ia conquistar não interessa. Você pode estar brigando por uma posição e aí você descobre que tem um tumor, que não é operado. Aquilo não vale mais nada. A dor faz a gente crescer. Íris, todo mundo cresce na dor? Não, tem gente que pega a mola e não consegue dar um salto. Mas a dor costuma fazer a gente crescer. E aí a gente sobe. A galera aqui está subindo no muro de escalada, eu estou confiando nisso. Quando a gente sobe e a gente olha esse chão de terra batida, quem já está no chão de terra batida está vislumbrando não ter poeira. Tá assim, essa poeira é horrível. Tô toda cheia de alergia, não aguento mais ficar todo sujo. E você chega lá e fala assim: cara, reclama à toa. Tá reclamando de barriga cheia, porque você chegou agora. Você veio de um lugar muito pior. Então o planeta, ele tá habitado por pessoas que vieram daqui, 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 cada um com a sua concepção do que é bom. E é por isso que a gente não se entende. Quem já está aqui há um tempão nesse piso, já se livrou da poeira, mas fala assim: esse piso é frio, não aguento mais pisar no gelado. Porque conforme você vai andando de um lado para o outro, você se acostuma com aquilo que era bom e começa a olhar para cima e dizer assim: aquilo ali é melhor, eu quero aquilo ali. Mas isso não está errado. O problema é como eu quero aquilo ali, porque eu não vou subir ali sem mérito. Ou eu subo no muro de escalada, ou eu subo na mola da dor. E aí Paulo de Tarso vem e diz assim pra gente. Até fiz uma cola para mim. A tribulação produz perseverança. Por que a tribulação produz perseverança? A tribulação eu posso encarar aqui como a dor, mas também pode ser a prova. Não é necessariamente a expiação. Qual é a diferença de provas para expiações? Todo mundo sabe? Você, quando está numa turma, na escola, você faz uma prova para saber se você entendeu o conteúdo. É legal fazer prova?
Não. Porque mesmo que você saiba muito, você fica assim, o que será que vai cair? Será que eu vou passar? Será que... Você fica sempre com aquela, né? E tem uma outra coisa, que às vezes você faz a prova, você acha que tirou 10 na prova, mas na hora da nota, se tiver valendo você ser aprovado ou reprovado, se for assim a prova final do bimestre, enquanto você não recebe, você não tem paz, né? Você fica assim, será que eu... Não, eu acertei. Não, Iris, deixa de ser maluca, eu acertei. Não. Mas você vai até conseguir aquela nota, que na minha época era um envelope pardo. Aquela fila do boletim era angustiante, gente. Hoje não, hoje é online, né? Nem sei o que é pior. Enquanto você não tiver certeza, você está na angústia. Está meio que na aflição. Não chega a ser uma dor, mas chega a ser uma aflição. E se você não passa, aí vem a aflição, né? A prova é para você testar conhecimentos. Aí eu testo conhecimento na prova bimestral, na outra prova, na prova final. Se eu não passei em nada, o que acontece? Eu volto o ano. Aí é a expiação. A expiação é, eu vim, por exemplo, fumante e fazendo as pessoas fumarem e fazendo campanha para o cigarro. Desculpa se tiver um fumante na casa, não fica aborrecido comigo. É a Organização Mundial de Saúde, tem nada a ver comigo, não foi eu que inventei isso. Só 3% do câncer de pulmão é de não fumante. Quem são esses 3%? Só 3%. São os azarados da eternidade? Não, a gente sabe que não. É expiação. Então, o que acontece? Eu vim. E aí a espiritualidade me dá mais uma oportunidade. E eu erro, e eu continuo. Eu insisto, eu não melhoro. E aí eu venho de novo. E aí a espiritualidade vai me ajudando, me bota numa família onde ninguém fuma, onde ensina desde sempre que aquilo faz mal, porque o meio faz muita diferença. Vocês já assistiram palestra do Hernani, ninguém fala mais de meio do que o Hernani, né? Ele adora esse tema. O meio faz diferença. Só que vai chegar um momento que a espiritualidade diz assim, olha, bota a mola nela, ela tem que subir. Ela vai ficar até quando aqui sem vencer essa etapa? E aí eu vou prejudicando o meu perispírito de uma forma tal que a espiritualidade, olha, isso aqui está muito... E aí eu volto com a marca perispiritual de coisas que o nome disso é expiação. Ah, Iris, e na expiação não tem jeito? O que vocês acham? Tem jeito ou não tem jeito? Dá para vencer a expiação? O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus nos disse isso. Como é que desfaz a marca perispiritual? Você vem com uma ideia muito forte da onde você tem que trabalhar. E aí você começa a trabalhar. Ah, veio aquela pessoa que fez vários abortos, que era aborteira, o nome é esse, que fazia abortos no passado. Aquela pessoa vem com uma marca perispiritual muito forte. Aí chega aqui, ela vira uma médica que socorre criança, que ajuda mulheres, que faz enxoval, que evita o aborto. Ela não está desfazendo a marca com amor? Agora, tem que ser o amor com o trabalho. Eu preciso verdadeiramente fazer a diferença para vencer as minhas marcas perispirituais, que na grande maioria é causada pela minha culpa. Por isso que Joana de Ângeles fala, tira a palavra culpa do seu vocabulário. Ela não fala isso não, mas é mais ou menos isso. E troca por responsabilidade. Porque quando você tem culpa, o que acontece com você? Ai, eu sou o culpado. E você se fecha, você tem depressão, que é uma doença. Não estou falando da depressão, doença. Estou falando de você deprimir pela culpa, que também acontece, que às vezes acaba virando doença também. Existe a depressão que começa com um problema de sinapse, começa com um problema químico, e existe depressão que começa com a obsessão e vira químico, e existe depressão que começa com esse tipo de dor, de remorso, de culpa. Você começa a vibrar nessa energia, que é uma energia muito deletéria, e você acaba, porque tudo o que você faz no psiquismo, você influencia o teu corpo físico. Isso já está mais do que provado. A medicina psicossomática ela está avançando
Isso já está comprovado, isso não é conversa de espírita. Existem médicos especializados em medicina psicossomática e medicina psicossomática. Então, quando você consegue desfazer no perispírito, você desfaz no corpo físico. O Hernani tinha, uma das avós do Hernani, a avó Juju, ela teve um tumor, já estava com 80 anos, um tumor na cabeça, no cérebro, e ela operou. Quando ela teve o tumor, ela ficou cega, e aí ela operou e voltou a enxergar e ficou ótima. E a tia dele, que é evangélica, né, até hoje, na época ela recebeu uma revelação, porque é tudo mediunidade, você pode dar o nome que você quiser, né? E na revelação, ele falou assim, olha, esse tumor vai crescer de novo igualzinho. O médium não conseguia entender por que que o médico tirou e o tumor voltava igual. Porque aquele tumor, ele estava no perispírito. Então, em 3 meses, ele cresceu igualzinho ao outro. Aquilo que você tem no teu perispírito, você pode tirar no corpo físico, ele volta. Agora, aquilo que você tem no corpo físico, se você tirar no perispírito, que era como o José Arigó e todos esses grandes médiuns atuavam, era desfazendo no perispírito. Aí você desfaz no corpo físico. Então, a expiação tem resolução? Tem. Por isso que eu falo assim, olha, fazer a caridade, fazer o bem, estar o tempo todo trabalhando no bem, faz com que você consiga dar saltos. Não o salto que as pessoas falam, a natureza não dá salto, não é esse. Dá saltos na sua proposta reencarnatória. Eu vim aqui para subir um degrau, eu posso subir 2. Por quê? Porque eu estou aproveitando todas as oportunidades que eu tenho de fazer o bem. E isso vai fazendo com que eu vou desfazendo as minhas marcas perispirituais. Eu vou me perdoando, que fica mais fácil da gente entender. Íris, mas eu não sinto que eu devo nada, não. Você não sente. Mas quando você desdobra, quando você vai para o plano espiritual e você sabe quem você é e recupera a sua consciência, a culpa volta. Então, às vezes, você não sente porque você não lembra, porque o esquecimento é uma bênção. Mas o espírito é o mesmo. Eu tenho uma sobrinha que ela não é espírita, né? E aí, quando ela fala que ela vai resolver alguma coisa, ela fala assim, eu estou deixando isso para a Mariana do futuro resolver. Falei, a Mariana do futuro é você, né? Você com um pouco mais de dor. Ela, não sou eu não, é outra Mariana. Você não falou que volta? Eu falei, mas é você ainda. Olha a concepção. Eu posso deixar para Íris do futuro, mas quanto menos pendências eu deixar para Íris do futuro, mais feliz a Íris do futuro vai ser, né? Ou não vai ser Íris, né? Provavelmente. Então vamos lá. A tribulação produz perseverança. Por que a tribulação produz perseverança? Por que o Paulo falou isso? Porque você tem 2 maneiras de vencer uma tribulação. Ou você desiste e se enterra, ou você vai tentar resolver. Se você não tem problema nenhum, você vai se movimentar para resolver o quê? Você pega uma pessoa com muito dinheiro. Vamos dar um exemplo financeiro para ficar fácil. E aí os filhos têm muito dinheiro. E os filhos já têm um futuro garantido. A chance desses filhos ficarem autossustentáveis rápido, cedo, é mínima. Porque eles não se preocupam em ganhar dinheiro, em estar autossustentável, em se manter. Porque ele sabe que vai ter alguém mantendo ele a vida toda. Então eles até fazem um curso, mas eles não se preocupam com a autossuficiência. Se você é de uma família pobre e ou você vai trabalhar ou você não tem dinheiro para nada, é uma questão de sobrevivência. E aí a sobrevivência para você, às vezes gera em você uma autossuficiência que não gerou no outro. O outro está com 30, 40 anos recebendo mesada do pai. E você com 24 já não recebe um tostão do teu pai e ainda ajuda em casa. Por quê? Porque a tribulação fez com que você impulsionasse para frente. Pessoas que não têm tribulações têm uma dificuldade muito grande de resolver questões muito pequenas. Falei do financeiro, mas tem outras. Às vezes a pessoa é protegida por tudo. Fica aqui, mamãe cuida. Fica aqui, fica aqui. A pessoa é protegida emocionalmente.
Quando acontece um momento onde ela tem que desenvolver o coeficiente emocional dela, o que acontece com ela? Ela não consegue. A gente está criando, a gente tem que tomar muito cuidado com a educação dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente evoluiu muito, só que a gente passou a mão. Passou a mão quando? Quando a gente parou de deixar eles resolverem algumas questões importantes. A gente hoje, você vai numa escola, se tiver um professor aí eu vou ganhar um sapato na cabeça agora, mas você vai numa escola e vai ter uma gincana, ou vai ter... As escolas hoje em dia, todo mundo vai ganhar medalha. É uma medalha de participação, porque ninguém pode sair sem a sensação de que ganhou alguma coisa. A vida é assim? A vida é só a gente ganhar medalha? Eu acho que a gente pode aumentar o número de prêmios, a gente pode dar um prêmio de quem mais participou. Entenderam a diferença? Não é que eu ache que a gente vai estimular a competitividade absurda. Não, vai ter um prêmio de participação. Mas se todo mundo ganha tudo o tempo todo, aquela criança vai virar um adulto que não vai aceitar perder nunca. Nada. Como assim? Cadê a minha medalha? Esse é o momento que eu não me esforcei nada, que eu fiquei brincando, mas eu tinha que ganhar alguma coisa na vida. Então, às vezes você olha para a pessoa e diz assim, caramba, não está acontecendo nada com ela e olha como é que ela está. Mas sabe por que ela está assim? Porque ela nunca soube ser contrariada. Porque o tempo todo ela foi protegida. Quando você vê pessoas que passam por problemas absurdos e você olha, como é que aquela pessoa está aguentando? Porque aquela pessoa está acostumada a vencer desafios. Então a perseverança é o seguinte, eu tenho uma tribulação, eu vou perseverar para resolver. Qual é a minha tribulação? Meus pais não conseguem pagar uma faculdade para mim, mas eu quero fazer uma faculdade. Eu tenho um sonho de me formar em medicina, eu vou entrar na faculdade de medicina. O que eu preciso fazer? Estudar. Estudar muito, não é pouco, é muito. E eu vou fazer a primeira vez, eu vou fazer ano que vem de novo. Eu não vou sair de noite porque eu preciso estudar. Eu vou fazer tudo que eu tenho ao meu alcance para atingir aquele objetivo. Então, a tribulação, nesse caso, se o meu pai pagar, eu vou fazer o vestibular também. Vou até estudar um pouco. Mas eu vou assim, se eu não passar, o meu pai vai pagar. Entenderam a diferença? Por isso que produz a perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado. Por que o caráter é aprovado? Porque se você tem perseverança, você tem disciplina. É óbvio que eu não vou largar um ano de estudo e a minha prova é final de semana que vem por causa da festa do ano. É a minha vida. É a minha vida. A festa do ano não é nada diante da minha vida. Mas a pessoa que não tem o caráter aprovado, não, é só uma festa, eu vou chegar cedo, nem vou beber muito. Entenderam a diferença? Quando está valendo muito, cria disciplina. Porque eu sei que sem a disciplina eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não aguento conviver com a minha mãe, porque agora vamos tirar o dinheiro, vamos botar o emocional? Eu não aguento conviver com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa difícil, minha mãe me joga para baixo. Só que você tem que viver com a sua mãe. Porque ela precisa de você, porque você precisa dela, ou porque ela olha teus filhos, por outras questões. O que você faz? Vive uma vida de inferno ou aprende a lidar com ela? Com a mãe é fácil, né? Pior é com a sogra. Com a sogra fica mais difícil. A minha era ótima. Eu falo para o Hernani, cada um, Deus dá aquilo que você merece. Minha sogra era ótima. Quando ele reclama da minha mãe, eu aviso logo isso. Minha mãe não é mole não. Adoro. O que acontece? Você precisa resolver. Eu tenho um colega de trabalho que eu não aguento ele. A gente briga por política, isso aí olha, política acabou com a família. Imagina no trabalho, mas eu não posso pedir demissão. Ele não vai sair. O que eu tenho que fazer? Aprender a conviver. Isso vai fazendo com que você tenha disciplina, um caráter, que você pense, né, antes de falar, que você tenha educação, compaixão, não é isso?
Quando você tem um caráter aprovado, você tem a tribulação, a perseverança, o caráter, que te dá a disciplina, você começa a ter esperança. Não, eu estou focando aqui para atingir aquele objetivo. É para isso. Você começa a ter esperança. E tudo isso aqui era para eu chegar na esperança. Porque não existe coisa mais importante para a gente desenvolver do que a esperança. Tem uma frase que é assim: a esperança é a última que morre. E eu sempre digo, e falei isso na rádio nesse dia, que a esperança não é a última que morre. Se deu tudo errado na sua vida, a esperança foi a primeira que você matou. Porque quando você tem esperança, você faz o que é necessário para dar certo. Você vai com a certeza de que lá no final vai dar certo. Jesus falou assim: se vocês tiverem fé, nada vos seria impossível. A esperança é a fé. A esperança é o seguinte: olha, eu sei que eu tenho um Pai que é amor, bondade, misericórdia. Eu sei que eu vou vencer no final. Não tem outra opção. O não existe. Mas não é no meu tempo. Não é do meu jeito. Não é agora. Mas eu vou trabalhar para aquilo se concretizar. Para minha cura. Como é que você vai fazer? Eu vou fazer a dieta, eu vou fazer o exercício, eu vou tomar o remédio, eu vou no centro espírita, eu vou tomar o passe e vou confiar. Eu vou confiar porque eu sei que tem um Deus acima de mim, que no vocabulário divino, o incurável não existe. Então não importa. Ah, Iris, mas eu perdi um filho. Tá bom, eu não trago ele de novo. Mas se você todos os dias pedir ao Pai, isso eu garanto a vocês, porque o que eu já tive de relato, não foi 1, 2, não, já perdi as contas. Se você todos os dias, antes de se deitar, falar: Pai, eu sei que a gente combinou, eu sei que a morte não existe, mas está doendo demais. Está doendo de paralisar o meu coração. Se for da tua vontade, que a gente possa se encontrar. Eu preciso apaziguar a minha dor. Faça todos os dias. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão. Eu não sei se vai demorar 1 mês, se vai demorar 2 meses, 1 ano. Você vai encontrar com ele. Você vai voltar do desdobramento do sono com o perfume dele, com a certeza que abraçou ele e com menos saudade. Porque você vai saber e vai sentir. Então Deus é amor, gente. Se a gente não entender que Deus é amor, a gente não entendeu nada. A gente começa de novo. Começa de novo, repete essa frase 1000 vezes, porque a gente não aprendeu nada. Deus é amor. Tem muita gente usando o nome do amor em vão. Mas se eu for resumir o que é amor, é Deus. Deus é amor. Então, quando eu entendo que esse amor é generoso, que eu estou mergulhada nesse amor, as pessoas às vezes esquecem a generosidade de Deus. Eu sempre penso assim: você pega uma sementinha, bota na terra, vira uma árvore frutífera. Isso é generosidade de Deus. Os nossos irmãos no Peru chamam de Pachamama, né? É a deusa terra. Porque Deus é generosidade. Tudo que Deus cria é abundante. Os rios, os mares, a floresta. Você nunca vai conseguir vencer Deus em generosidade. E Ele dá pra gente de graça. Ele não te cobra nada. Só que às vezes parece que nós estamos tão aterrados em nós mesmos, no nosso vício, no nosso remorso, na nossa culpa, na vontade de ter o que o outro tem. Seja lá no que for, que a gente esquece de participar da graça divina. Quando eu digo assim: olha, Deus está te dando uma graça e você não está recebendo. Receba a graça. Acorde de manhã e fale assim: Senhor, eu recebo a sua graça. Porque é de graça. Deus não está te cobrando para te abençoar. Ele não está te cobrando para te dar esperança, para te dar mais um dia, para te dar mais uma oportunidade de refazer tudo. É de graça, por isso que o nome é graça. Mas a gente se fecha.
A gente acha que não é merecedor. Tem gente que fala assim pra mim, eu nem peço muito, sabe? Olha o falsa modesta. Eu nem peço muito. Tanta gente passando fome, eu tenho comida, eu nem peço. Eu falei, eu peço tudo. Se ele achar que eu não mereço, não me dê. Mas eu peço tudo. Eu peço, Senhor, me abençoa, tira essa pedra do meu sapato, tira isso do meu caminho. Me dá trabalho, me dá reajuste, me dá tribulação, me dá meios de resolver. Porque eu sou filha dele. Um pai com 10 filhos, escuta todos. E vai ajudando à medida que se fizer necessário. Eu não vou chegar aqui e vou dizer, eu só agradeço. Mentira, gente. Fala sério, ninguém quer nada aqui, não? Tem nada não que vocês queiram? Vai para casa e pede. Pede agora na hora do passe, entendeu? É o alívio das dores, é o alívio da aflição, é o alívio que às vezes a gente nem sabe por que está angustiado. Você encontra uma pessoa na rua hoje, eu diria assim, vamos chutar. Se político chuta, a gente chuta também, né? Vamos chutar um percentual? 90%, se você perguntar tá tudo bem, ela não vai dizer tá tudo ótimo. Ela vai dizer mais ou menos, como Deus quer. Estamos indo, né? Sei lá, ontem eu não estava bem não, agora eu estou melhorando. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de tribulação, um momento de transição planetária, um momento que você acorda de manhã e em vez de agradecer por estar vivo, em vez de agradecer por estar saudável, você, mais um dia. Nem acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo. Tem uma chance de você não fazer tudo de novo, é só não acordar. Mas aí eu vou para onde? Provavelmente para o umbral. Você com uma oportunidade gigante de fazer tudo de novo, resolve não acordar. Você quer que eu diga que você vai para onde? Né? Então quando eu acordo sem vontade de fazer tudo de novo, eu lembro, não, no umbral não. Coisa boa acordar para fazer tudo de novo. Quer fazer diferente? Traça o objetivo. Tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. Traça o objetivo. Traça a sua meta. O que você quer mudar na tua vida? Muda. A gente está estacionando em coisas que deveriam ser rápidas e passageiras. Então é assim, e eu faço isso, não olhem para mim, tipo, ela é ótima não, gente, eu sou péssima, mas é que eu falo bem, né? Eu engano. A gente diz assim, nossa, eu sou muito sedentária. Quantas vezes eu já repeti isso, inclusive hoje aqui? Eu estou estacionando. Quando é que eu vou melhorar? Nunca. Eu tenho que dizer assim, eu ando sedentária. Eu não posso ser. Eu tenho que mudar. Então vocês têm que mudar de uma forma. Tem uma música do Chico, é quem te viu, quem te vê, lembra? Quem não a conhece não pode mais ver para crer. Você tem que mudar de modo que a pessoa tem que te conhecer de novo. Eu nasci assim, mas não vou morrer assim, eu vou mudar. E eu tenho esperança que isso vai se concretizar. Agora, não vamos estacionar naquilo que era para ser rápido. Eu sou tão sem paciência, é nada. Você está sem paciência, muda. Como você vai mudar, eu não sei. Tem várias maneiras. Você pode meditar, você pode tomar um passo, você pode fazer uma oração. Alguém pode te dar um tapa na cara, brincadeira. Como você vai mudar, eu não sei. Eu não sei como você vai mudar, mas você precisa mudar. E à medida que você entender o que precisa mudar, você, posição, graça. Senhor, eu estou na sua graça. Entra na graça divina. Aceita a graça divina. É de graça. Você não vai pagar nada por isso. É de graça. Então vamos aceitar, vamos receber a graça. Não vamos ficar, tá tudo horrível. O dia tá horrível. Aí vem outro, encosta do seu lado. Porque antigamente não era assim, não. Antigamente era horrível também, gente. Tudo sempre teve horrível. Sabe quando tá melhor? Amanhã, porque a gente acordou outra vez. Vou falar só uma coisa para vocês. Quando você achar que não tem jeito, que acabou tudo, lembra de Judas. Judas é o maior exemplo da nossa história. Por que Judas é o maior exemplo da nossa história? Porque na quinta-feira, ele faz a pior besteira que ele podia ter feito na vida. Ele vai lá e entrega Jesus. Jesus é preso. Eu não imagino, de maneira nenhuma, que Judas queria 30 moedas de ouro. O que Judas queria? Jesus está muito manso. Na hora que prenderem ele,
cara que chegou para Lázaro e falou, levanta e anda, ele vai jogar um raio na cabeça desses caras e vai estar tudo resolvido, a gente toma o poder. Porque ele era revolucionário. Era isso que Judas era. Quando ele viu que Jesus não ia fazer nada, quando ele vê que Jesus vai morrer, quando matam Jesus, ele vai ao fundo do poço. Ele acha que agora, depois do que eu fiz, não tem perdão, não tem jeito, não tem o que fazer. Sábado de aleluia, ele suicida. A gente está no Setembro Amarelo. Sábado de aleluia, ele suicida. Se ele tivesse esperado um dia, um único dia, a vida dele teria sido outra. Porque no domingo Jesus ressuscita. Então o que ele achou que era o fim, foi um começo. Ele só precisava esperar um dia. Às vezes você está com uma dor tão profunda que você acha que não vai aguentar. Lembra de Judas e diz assim, eu vou esperar mais um dia. E amanhã você espera mais um. E mais um. Porque talvez Jesus não ressuscite no seu quarto no dia seguinte. Mas em algum momento ele vai aparecer para você. Em algum momento a solução vai aparecer. Em algum momento a tua vida vai mudar. Porque a gente precisa ter esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança não pode morrer nunca. Se deu errado para você, você matou a esperança no começo. Aquela pessoa que fala assim para mim, eu tentei de tudo, mas aí eu perdi a esperança. Não tentou de nada. Fingiu que tentou. Igual eu indo para a academia. Eu acordo, eu vou, eu faço alguns aparelhos, volto sem um pingo de cansaço. Aí o Hernani pergunta, e aí, malhou muito? Malhei, tô exausta. Tem que fazer um charme, né, gente? Ai, que linda. Eu falei, obrigada. Vai ter resultado, gente? O que vocês acham? E eu vou falar, tô malhando há meses. Você não falou que era só malhar que resolvia? Não tentou. Não tentou. Porque tudo na vida que a gente coloca meta, que a gente coloca objetivo, que a gente se esforça, Deus coloca no nosso caminho. A não ser que Ele tenha um planejamento melhor ainda. A não ser que seja um livramento que Ele vai te dar alguma coisa ainda muito melhor. Mas vocês precisam ter isso no coração. Porque senão na hora que Ele te der o caminho, na hora que Ele te der o livramento, na hora que Ele te der o melhor, você não vai. Não basta que eu acredite em Deus, que eu fale com Deus. Eu preciso escutar a resposta. Eu preciso estar disposto a escutar a resposta. Vocês acham que foi fácil para Paulo de Tarso aceitar Jesus? Gente, ele sofreu pra caramba. Ele sofreu muito, ele largou tudo. Ele era rico e ficou pobre. Todo mundo que admirava ele achou que ele estava maluco. Ele foi apedrejado e ele achou, eu acho que eu mereço, porque eu apedrejei Estevão. Ele foi apedrejado e quase morto. Tudo de ruim aconteceu com ele. Mas ele perseverou até o fim. Ele fundou todas as igrejas. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele pregava para quem não era judeu. Se hoje você está ouvindo Jesus aqui, em parte é graças a Paulo. Porque Paulo dizia que você não precisava virar judeu para entender Jesus. Quanto o restante dos discípulos falava, a gente já tem muita perseguição, vamos pregar só para os judeus. Ele falou, o judaísmo era importante, o Antigo Testamento era importante até Jesus chegar. Agora é daqui para frente. E ele era a pessoa mais difícil de romper com o judaísmo, porque ele era quase um rabino. O resto era pescador. Então Paulo muda. Ele dá um 360. Eu não quero que vocês deem 360, gente, dá uma voltinha, sabe? Faz um grauzinho. Vai dar tempo. Eu vou botar só um quadrozinho aqui. Olha só pra gente... Vai ser um quadrozinho que aí na próxima palestra a gente explica ele melhor. Mas só pra gente entender uma coisa, nesse finalzinho. Eu tenho ainda 10 minutos. Não, 6, 5. Não. Olha só, a nossa evolução tá assim, ó. Tempo,
Esse quadro é meu, tá? Não adianta procurar em livro nenhum, nem perguntar de onde eu tirei. Tirei da minha cabeça, tá? A pessoa é meio perturbada. Tempo, evolução. É porque eu falei assim, gente, eu preciso botar a evolução num quadro, né? Eu gosto de quadro. Eu adoro gráfico. Aí, como a gente não nasceu lá no zero. A gente já tinha evoluído alguma coisa, tá? Essa evolução é assim, não é escada não, porque no quadro, no gráfico não dá para fazer, né? A Iris combina que vai viver, vou botar aqui 120 anos, que vai que um anjo diz amém, né? Eu não tô afim de voltar tão cedo. E ela vai evoluir isso aqui. Isso aqui é o meu combinado, tá? Vou evoluir essas virtudes aqui, esses degrauzinhos aí, tá certo? E vou viver até 120 anos que eu sou completista. Só que, vou botar 80. A Iris desperdiçou um fluido vital aqui, um fluido vital ali, comeu uma batata frita, né? Fez umas coisas que não devia e caiu para 80. A 80 tá bom, tá? Tá bom ainda, né? Não sei. Eu acho que não, mas eu quero continuar no 120, tá? Mas para poder ficar didático, eu vou botar 80 aqui. Mas eu vou morrer com 120. E evoluiu isso aqui. Isso aqui passou, né? Mas tudo bem, evoluiu bastante, né? Mas vamos supor que eu fiquei 80 ou eu fiquei 120, mas eu fiquei meio cansada, sabe? Dei uma evoluidinha, né? O que era melhor, eu ficar até 120 chegando aqui? Ou eu chegar até 80, mas evoluir isso aqui? Às vezes é melhor chegar a 80, mas me esforçar, né? Então o completista não é só quem fica aqui o tempo todo, é quem trabalha, né? O que acontece quando eu começo a fazer um ângulo aqui? Eu combinei isso aqui e comecei a baixar esse ângulo. Eu começo a ter síndrome do pânico, depressão. Não é todo mundo que tem doenças psíquicas, vamos deixar claro que isso está acontecendo. Mas acontece com quem faz isso. Por quê? Quando eu me afasto dessa programação reencarnatória, eu começo a sentir uma aflição que eu não consigo traduzir. E aí eu começo a desenvolver doenças psicossomáticas. Então o Paulo fez o quê? Fez o inverso. Jogou para cá e foi parar lá em cima. A nossa evolução não está fechada. Eu posso ter combinado uma coisa e fazer muito mais ou muito menos. A única coisa que eu não faço é sair estacionado. Isso nunca acontece. Mas eu sempre posso melhorar. Então tem gente que fala assim para mim, eu já estou com 85 anos. Agora é só esperar morrer. Está perdendo a oportunidade. Se você botar a mãozinha aqui e está pulsando, você tem a oportunidade de evoluir. Tinha uma senhorinha, ela tinha 82 anos, lá na Seara de Jesus. E ela resolveu que ela queria tocar violino. E ela entrou na aula de violino. E aí a neta, vó, a senhora vai entrar na aula de violino? Ela falou, eu sei o que você está pensando, que eu vou morrer. Mas eu vou tocar violino. Sabe por quê? Porque quando eu voltar, eu já aprendi os primeiros acordes. Vai ser muito mais fácil na próxima encarnação. Eu já tenho aprendido alguma coisa. Então nós precisamos trabalhar como espíritos imortais que somos, que não vamos morrer nunca e que estamos mergulhados numa bênção, que é a bênção da evolução. E a tribulação impulsiona a gente nessa bênção, faz com que a gente se lembre o que a gente está fazendo aqui. Mas agora chegou no meu horário, eu não falei que eu era pontual? Que Jesus nos abençoe. Que vocês estejam mergulhados numa graça tão profunda que vocês acordem leves, edificados. Que Jesus nos abençoe. Obrigado então, Iris, pela apresentação, essa palestra. Todos nós façamos um bom proveito, como vamos fazer daqui que você trouxe. Meus irmãos, nós vamos entrando agora no segundo momento, o momento do passe. Pedimos aos passistas para se posicionarem, por favor.
Eu vou descer e vou tomar um passe. Vai sim. Passe água fluidificada a gente não recusa, não. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então, meus irmãos, convido então a todos, mais uma vez, a levar o nosso pensamento na direção do nosso querido Mestre Jesus, da nossa Mãe tão querida,
dos mentores da nossa casa, acima de tudo a Deus, agradecendo por mais essa outra oportunidade, os esclarecimentos que foram trazidos para cada um de nós nessa noite. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Iris, que ela possa estar sempre estudando e trazendo os frutos do seu estudo para cada um de nós. Pedimos, Senhor, pela ajuda a todos aqueles que se encontram na nossa caixinha de socorro, sejam encarnados, desencarnados, e pelo todos aqueles que estão nesse momento sofrendo as suas dificuldades, seja nos hospitais, seja nas casas, manicômios, nas casas de abrigo, e tantas outras casas, cada um deles possa ser auxiliado e ajudado nesse momento, que a tua harmonia, a tua paz, a tua ajuda chegue a cada um deles. Assim, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos nessa noite, nos pedindo na tua santa e abençoada paz, que cada um de nós, com a proteção dos nossos amigos espirituais, cheguemos à nossa casa com a total proteção. Muito obrigado, então, Senhor, e fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.